Olá, eu sou Cíntia da Pipa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escolha de nome para empresas, na verdade para empresas, projetos ou mesmo nome de produtos. Então, se esse assunto te interessa, acompanhe esse vídeo porque nós vamos explicar um pouquinho qual é a metodologia que nós aqui na Pipa aplicamos e para então os projetos de pesquisa de name que antecedem os projetos de desenvolvimento de marca, né, da parte de design, da parte gráfica. Então eu te convido a ficar nesse vídeo porque a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa metodologia. Então é sobre essas etapas que a gente vai falar agora nesse vídeo. Bom, nós entendemos que é através do nome que um negócio, um produto, ele vai ser identificado e muitas vezes ele vai ser individualizado. Então, para essa etapa inicial, que é a parte da definição do nome, nós temos algumas etapas dentro de um processo, dentro de uma metodologia que nós aplicamos aqui na Pipa, para chegar até alguns possíveis resultados de nome para apresentar para o cliente. Essas etapas dentro do processo para chegar então ao resultado do nome, elas também podem ser desenvolvidas por você mesmo, né? A gente vai trazer aqui como que é o processo que a gente desenvolve junto com o cliente. Mas isso não quer dizer que você não pode desenvolver esse projeto por conta própria ou junto de outras pessoas importantes no negócio, né? Que possam contribuir com o seu negócio. E até uma outra questão que eu quero comentar aqui é que no final desse vídeo a gente vai ter uma surpresa para vocês. É um presente que a Pipa preparou para quem então está nessa fase aí de desenvolvimento de nome e precisa então de uma orientação para chegar até esse resultado que vai ser um dos pontos mais importantes aí da construção de um negócio, de um novo projeto. Então a primeira etapa é a questão da investigação. Nesse momento, nós vamos fazer um briefing junto com o cliente para entender qual é as informações que envolvem aquele negócio. Então, nesse processo de investigação, a gente procura identificar algumas características importantes dentro daquele negócio, como, por exemplo, o propósito do negócio, o que a empresa está se propondo, ou aquele projeto, produto, enfim, qual é o propósito dele para as pessoas, né? A segunda etapa seriam listar os produtos e serviços que serão ofertados, né? Se a gente está falando de negócio. A terceira questão são os diferenciais que aquele negócio ali, ele se propõe para o mercado, né? Quais são os diferenciais que ele vai levar para o mercado? A questão de valores e princípios da empresa e também dos sócios, e também aonde que se quer chegar com aquele negócio, quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo com esse negócio. Então essa é a primeira etapa, a etapa da investigação, que isso pode ser feito, então, como eu disse, por você mesmo. Escreva num papel essas questões que envolvem o universo do seu negócio que está sendo pensado e projetado. Então, todos esses itens que eu comentei, vocês escrevam e definam. Vocês podem fazer isso junto com os sócios ou pessoas que são importantes na construção daquele negócio. A gente procura fazer isso no momento de briefing junto com os clientes. Então, essa é a primeira etapa, investigação. A segunda etapa é o brainstorm. O brainstorm é um termo americano que, traduzindo para o português, ele significa tempestade de ideias. Essa segunda etapa, quando a gente está com um projeto junto com o cliente, ela já é feita internamente. O cliente ele não participa dessa segunda etapa dentro dos projetos de pesquisa de name. Mas, né, no caso, se você for fazer por conta, você vai precisar, então, que você faça esse processo de brainstorming junto com os seus sócios ou enfim, funcionários ou pessoas que estão envolvidas naquele negócio. Como funciona essa etapa? Então, daqui para diante, a gente vai falar como que a gente procede internamente, sem ter o contato junto com o cliente, né? Então, nesse processo, a gente lista diversas ideias de palavras sem filtrar. Então, a ideia do brainstorming, no primeiro momento, é que não se tenha filtro das informações. Todas as pessoas que estão envolvidas na construção daquele projeto, elas devem dar sugestões e ideias de nomes, enfim, de direcionamento, de palavras, sem filtro, e ninguém pode julgar o que está sendo dito naquele momento. Essa primeira etapa não se pode ter
Então, como eu falei, filtro é deixar realmente aberto para que todo mundo possa dar o máximo de ideias. Então, aqui a quantidade ela é melhor do que a qualidade das informações, porque depois sim a gente vai passar pela etapa de filtro. Então, a gente lista, né, numa folha, ou mesmo num mapa mental, ou mesmo num Excel, todas as palavras que tenham relação com aquela primeira etapa da investigação, onde a gente abordou quais eram os direcionadores do negócio, né? Então, a gente vai colocando ideias, palavras diversas que fazem conexão com os valores, princípios, os objetivos, as entregas, o propósito do negócio. Então, essa é a segunda etapa do brainstorm sem filtro. Na terceira etapa é a etapa da filtragem. Então, nessa etapa, aí sim, nós vamos olhar para aquele universo de ideias, de sugestões, de nomes que foram levantados, e aí sim a gente vai fazer uma conexão mais aprofundada com aquela etapa da investigação. Quais dessas palavras realmente têm realmente um sentido que conecta com aquela etapa inicial? Porque no momento anterior a gente até fazia essa conexão, mas a gente não dava filtro, a gente deixava as ideias fluírem de forma muito mais natural. Agora a gente começa a filtrar. E dessas palavras todas que foram listadas no brainstorm no primeiro momento, a gente vai reduzir elas para uma quantidade bem menor, com mais direcionamento, com mais filtro, com mais conexão com aquela proposta inicial lá que a gente fez a investigação, né? Então, a gente vai pegar uma nova folha, um novo Excel e vai trabalhar essas palavras, vai tirar aquelas que não têm uma conexão, ou que ficaram muito desconectos com o negócio, ou até mesmo aquelas que já têm concorrentes que usam, já são muito manjadas, que já estão sendo utilizadas, ou aquelas que às vezes deem um significado ambíguo, ou que não combinam, ou que podem ter uma má interpretação. Aqui é importante analisar também se aquelas palavras, elas não têm dois significados, elas não podem estar passando uma mensagem errada, enfim. Então, esse filtro é feito nessa terceira etapa. A quarta etapa é a etapa da análise. Então, agora sim, a gente vai analisar aquele novo universo de palavras que elas já foram pré-definidas e filtradas, e a gente vai fazer uma pontuação daquelas que têm algumas requisitos que a gente precisa considerar se elas se encaixam. Então, vou falar um pouquinho sobre esses requisitos que a gente faz nessa etapa da análise, tá? A primeira questão é se aquelas palavras elas dão referência a nomes simples e curtos, porque isso é um item bem importante de analisar. Palavras que tenham que não sejam muito complexas, difíceis de falar, que elas sejam mais simples. Porque quando tu vai falar, por exemplo, para a pessoa, como que é o teu site? Aí você vai dizer lá, meu site é www.apipa consultoria. As pessoas sabem escrever. Agora, se é um nome muito complexo, é com H, é com Y, é com não sei o que, é com M, é com N. Tem que ver se isso não vai ficar muito complicado e dificultar esse processo de identificação do nome. Porque muitas vezes isso pode acabar acarretando em erros, as pessoas não encontrarem o teu site, enfim, ou a tua empresa, porque elas não sabem como escrever essas palavras, né? Então, elas têm que procurar ser palavras simples e curtas que elas vão realmente fazer uma conexão melhor e vão ser melhor lembradas pelos clientes. Outra questão que é importante analisar é se elas não têm uma conotação negativa. A gente já tinha feito um pré-filtro, mas agora a gente vai investigar mais a fundo em relação a isso. Se essa palavra também, ela, além do significado que a gente já buscou no primeiro momento, ela não tem um significado talvez negativo se ela for utilizada em um outro contexto. Então, isso é importante analisar. Outra questão, retire todos os nomes que já foram utilizados por concorrentes diretos ou indiretos, né? Procure identificar quem são esses concorrentes, né, que estão no mesmo mercado e ver se daqui a pouco essas palavras já não estão sendo utilizadas. Então, tirar palavras que são muito semelhantes, porque às vezes você vai estar, então, parecendo que está ou copiando ou competindo com um nome que já está há mais tempo aí no mercado. Outra questão é a questão da pronúncia. Essa é uma etapa bem legal e que vocês podem fazer com pessoas próximas, que é a questão de perguntar como que as pessoas leem aquela palavra.
Vou dar um exemplo. Vocês podem pegar para ajudar, e é uma das coisas que a gente faz aqui dentro do processo, é mandar a palavra escrita pelo WhatsApp para as pessoas e pedir para que elas mandem um áudio de que forma que elas estão lendo aquela palavra. Se elas fossem falar aquela palavra, como que elas falariam? Se elas fossem ler aquela palavra e pedir para elas gravarem um áudio. É bem legal porque às vezes a gente tem um entendimento, mas ouvindo das pessoas a gente tem esse entendimento mais aprofundado em relação a como que elas estão percebendo aquele nome, como que elas estão lendo aquele nome. Então isso é bem importante fazer e é bem legal. Inclusive lá no Google Tradutor dá para colocar também escrever a palavra e pedir lá para ele então fazer a leitura no português, que ele também vai fazer vai dar essa percepção para vocês da forma como ela é pronunciada, né, a palavra. E claro, né, tentem ver se aquele nome ele está de acordo com o ramo da empresa, enfim, se ele facilita o consumidor também identificar. Porque muitas vezes quando o nome cria conexão com o negócio ou produto ou serviço que está sendo ofertado, ele também fica mais fácil de ser encontrado ou fazer a conexão com o negócio. Mas é mais uma sugestão também na parte de análise. Então, após a quarta etapa, que é a etapa da análise, a gente envia então para o cliente, apresenta para ele as opções que a gente chegou de nomes para ele escolher. Então, essa etapa a gente faz uma apresentação com de 3 a 5 nomes que a gente considera os mais adequados para aquele negócio, e apresenta isso para o cliente e deixa para que ele escolha aquele nome que então mais agrada a ele. Aí depois da quarta etapa é feito então os registros, né? A quinta etapa seria então o registro daquela palavra escolhida, daquele nome escolhido nas redes sociais, no registro.br, para a gente ter a garantia de que aquele nome então vai estar, aqueles endereços eles vão estar reservados então para utilização da marca, né? Então essa quinta etapa é a do registro. Depois, obviamente, né, nos projetos que há continuidade, a gente começa um novo projeto, que é o projeto de identidade visual, que aí num outro vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como é esse processo. Então, como eu tinha falado no início do vídeo, a gente tem uma surpresa, a gente tinha preparado uma surpresa, que é, na verdade, todas essas etapas estruturadas em um PDF editável, onde a gente vai estar disponibilizando esse PDF para que você possa então seguir essas etapas, esse passo a passo para a criação do seu nome. Então, assim, uma mensagem que eu queria deixar aqui nesse vídeo é: se você não tem aí a condição para contratar uma empresa, uma agência, enfim, uma consultoria que vai desenvolver o seu nome, é de extrema importância que você siga uma metodologia. Não crie um nome para sua empresa simplesmente do nada. Claro que podem surgir ideias que são super legais, que podem super fazer conexão, mas quando se segue uma metodologia, que é o que a gente vai estar disponibilizando para vocês, é muito mais fácil de você acertar e não contar com a sorte de achar aí uma palavra que vai ser um nome de sucesso. E sim, seguindo uma metodologia, a chance de insucesso é muito menor. Então, a gente vai estar disponibilizando o link para vocês baixarem esse PDF editável, ele é gratuito, vocês vão poder fazer toda essa construção das etapas dentro do próprio arquivo. E se você gostou desse vídeo e acha que daqui a pouco ele é importante para alguém, você conhece alguém que está abrindo um negócio, pensando na etapa de definição de nome, envie, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho e a gente se encontra nos próximos vídeos aí. Até mais!